Truques para montar uma mala de mão para o verão. Oi, eu sou Leonora Cicer, sou consultora de imagem e estilo. Minhas redes sociais estão aqui em cima e hoje nós vamos falar sobre mala. Primeiro é algo para facilitar a tua vida, que é uma mistura para desamassar as roupas e serve também como um desodorante de roupas. É só misturar 100 ml de água, 100 ml de álcool 70 e 50 ml de vinagre de álcool. Botar num borrifadorzinho e levar contigo. Segundo ponto é o jeito certo de levar o seu chapéu de praia. Muita gente acaba colocando de qualquer jeito na mala e acaba amassando, acaba estragando, danificando. Então o jeito certo de levar ele é no fundo da mala, então vai ser a primeira coisa que a gente vai colocar, mas antes a gente vai virar ele. E aí onde ele encaixa aqui na cabeça, por dentro, a gente vai encher de roupa, a gente vai encher de coisas ali, para que ele não amasse quando vier algo por cima. E aí sim a gente pode virar ele, e aí ele vai ficar com a aba ali junto com a mala, e aí sim a gente vai colocar coisas ali por cima, que vai segurar e deixar a aba retinha, né, sem que amasse, e também a parte da cabeça já vai estar cheio de coisas ali para não amassar. Então esse é o jeito certo de levar o chapéu dentro da mala. Terceiro ponto é algo que muita gente não pensa quando vai fazer uma viagem e que é extremamente importante, principalmente se tu gosta de fazer fotos da viagem, gosta de fotografar, gosta de, sei lá, criar conteúdo, por exemplo, isso é mega importante, que é pensar nos locais que tu vai. Então antes de ir para esse local da viagem, então pensar, eu tô indo para tal cidade. O que eu vou fazer por lá? Quais vão ser os passeios? Onde mais eu vou? Eu vou bastante em museu, eu vou fazer trilha, eu vou... Onde que eu vou? Qual é a programação? Por quê? Porque se tu tá indo para um destino onde tu vai fazer muitas trilhas, por exemplo, e onde tem muito verde, e tu coloca uma roupa verde, por exemplo, na hora das fotos tu vai sumir nessa paisagem. Então a gente precisa assim pensar no local que a gente está indo para pensar na roupa que a gente está usando. Porque a gente precisa que a nossa roupa, a nossa imagem, ela case com aquele ambiente. Senão vai ficar uma foto que tu vai sumir, vai ficar uma foto desarmônica, que não vai ficar legal, não vai ficar bacana as cores. Então a gente tem que pensar na harmonia que a gente vai fazer. E principalmente evitar de ir com a roupa que é da mesma cor daquela paisagem, porque a gente não vai ter praticamente a foto, a gente vai sumir, vai ficar muito engraçado, inclusive. E pouquíssima gente se atenta nisso. Quanto eu já vi de gente fazendo foto num local, num ponto turístico, e era na mesma cor do que o ponto turístico. Enfim, essas coisas a gente precisa pensar também na hora de escolher as roupas que a gente vai levar para essa viagem. Quarto ponto é a quantidade de peças que a gente tem que levar. Não existe uma quantidade mínima, uma quantidade máxima, mas existe uma proporção. A gente precisa levar mais partes de cima do que partes de baixo. Então, a parte de cima, ela fica mais próxima ao nosso rosto, ou seja, a gente lembra mais e isso cansa mais o nosso olhar do que a parte de baixo. Logo, a gente troca muito mais a parte de cima. Então, para cada parte de baixo, a gente tem que conseguir combinar aí com umas 2, 3 partes de cima nessa viagem. Então a gente pensa sempre na parte de baixo, combinando com algumas opções da parte de cima, logo a gente leva mais partes de cima do que partes de baixo. Quinto ponto é pensar em levar peças que tu consiga usar tanto na praia, por exemplo, quanto para sair, quanto para ir para um restaurante, ir num museu. Então levar peças que andem em diferentes ambientes. Então, por exemplo, uma camisa, tu consegue usar tanto na praia quanto consegue usar para sair. Uma chemise, tu também consegue fazer essa mesma questão. Uma calça pantalona num tecido mais leve, óbvio que a gente não vai ir com uma calça jeans pra praia, por exemplo. Um short de alfaiataria, por exemplo. Então a gente pegar essas peças que conseguem andar em diferentes ambientes e levar pra praia, e tanto pra praia quanto levar para outros ambientes também. Isso vai fazer com que multiplique as opções dentro da nossa mala e a gente não precise levar tanta coisa. E sexto ponto é pensar em calçados versáteis. Eu sei que parece clichê, mas isso é extremamente importante quando a gente fala de mala enxuta, né, de uma mala de mão, por exemplo, que a gente não tem como levar muitas coisas. Então a gente tem que pensar em calçados que andem, que nem a questão ali das roupas, que andem em diferentes ambientes, desde uma praia, a um passeio no centrinho, a algo mais elaborado aí num restaurante, por exemplo. Então a gente pode pensar, por exemplo, em rasteirinhas.
Rasteirinhas, a gente consegue ir pra praia, porque é como se fosse um chinelo na mesma proposta, mas a gente também consegue ter uma rasteirinha um pouquinho mais arrumada que vai para um outro ambiente. Então pensar em sapatos que consigam andar em diversos ambientes. Isso vai otimizar mais a tua mala e assim tu consegue levar menos coisas. Então pensar em calçados que combinem com praticamente tudo que tu tá levando. E aí, me conta aqui nos comentários, qual desses truques foi o teu preferido? Um beijão e até o próximo vídeo!